Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Ramos e sim, eu vou gravar conteúdo enquanto eu me preparo para o trabalho, porque é isso, gente, senão eu não faço as coisas, entendeu? E eu acho que assim fica mais interessante. Enfim, eu queria conversar com vocês neste vídeo sobre as expectativas de ser uma escritora e as realidades de ser uma escritora. Porque já só falar do nosso livro, de como ele é maravilhoso, e vídeos de embalagem, e stories da galera recebendo e compartilhando, não é tudo. Vamos começar do começo, né? Vou começar pela minha história mesmo como escritora. Eu me vejo como escritora desde muito novinha. Lembro da minha história, da minha primeira história, do meu primeiro conto, sei lá, com... Eu tinha o quê? Até uns 10, 8 anos. Ai, eu não tenho muita noção de tempo, assim. Mas eu lembro que eu era muito novinha e que a gente tava estudando sobre contos na escola e a professora falou pra escrever um conto e eu fui escrever um conto e até hoje eu lembro da sensação de contar a história para outra pessoa e a pessoa achar muito legal. E desde aquela época dizer que eu queria ser escritora. Claro, né, como toda criança, eu não queria ser só escritora, eu queria ser astrônoma, cabeleireira, eu queria ser médica, eu queria ser pediatra, eu queria ser veterinário, eu queria ser muitas coisas. Mas, enquanto todas essas coisas chegavam e iam embora, aquela coisa de ser escritora seguia firme e forte. Essa coisa de ser escritora ficava enquanto as outras iam e voltavam. Com o tempo, claro, veio também essa pira de ser professora e foi outra pira que ficou. Enfim, a questão é que veio, né, ali o período da minha adolescência e eu bati o martelo que eu ia escrever um livro, que eu queria escrever um livro, que eu queria terminar uma história. Porque até então, eu tinha vários rascunhos no meu celular, realmente no bloco de notas do celular, de histórias que eu começava, mas não terminava. Enredos muito mirabolantes e sempre muito dramáticos, não é mesmo? E nenhum ia pra frente, mas com 15 anos bati o martelo que eu queria escrever uma história e realmente escrevi, terminei um livro. Inclusive, até hoje, a única pessoa que leu esse livro inteiro foi uma professora minha, da época, com quem eu continuo mantendo certo contato até hoje. Foi realmente quem mais, assim, me motivou e me inspirou. Depois eu fui entrando mais em grupos de leitores e nesses grupos de leitores tinham, principalmente o grupo de ficção cristã, nesses grupos tinham escritores que, né, faziam a questão da autopublicação. Até então, o único lugar onde eu deixava visível ao público minhas histórias era o Wattpad. Só que a gente sabe, né, gente, o Wattpad, nem todo mundo por muito tempo dava credibilidade ao Wattpad, apesar de histórias muito famosas terem saído de lá pela gringa, que conquistaram o mundo, aquela coisa toda, ganharam adaptação, nananana. Inclusive bombas também saíram de lá, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Mas aí, através dessas autoras independentes, eu descobri que tinha como publicar na Amazon. E aí eu acho que começou oficialmente a minha carreira como escritora, porque eu comecei a levar mais a sério, a entender que precisava de revisão, que precisava estudar um pouco mais. Apesar de eu já, naquela época, já ter essa noção de estudos, eu já estudava um pouco sobre escrita criativa. Precisar de revisão, precisar de leitura beta, precisar de diagramação, precisar de tantas coisas que, enfim, até então eu não tinha muita noção até começar a publicação na Amazon. Tô indo. Tô atrasada, depois eu termino esse vídeo. Voltei do trabalho e muita coisa aconteceu, não é mesmo? Eu tava me arrumando e agora já voltei do trabalho destruída, já estou, mas pelo menos o cabelo tá bonito. Ai, tá mais claro? Tá, mas tá o quê?
refletindo no óculos. A pessoa cega não tem paz. No imaginário popular, a vida do escritor costuma ser muito glamurosa, né? É aquela coisa, ai, noite de autógrafos, lançamento, publicação com editora e não sei o que mais lá. A gente tem muito na nossa cabeça o glamour dos clássicos nacionais, que na verdade nem foi glamour também. A gente idealiza muita coisa, mas a vivência da vida do escritor é muito diferente do que a gente idealiza. Chega a ser sofrido. Algumas pessoas até podem ter se cansado de me ouvir falar assim do quanto é sofrido e complicada a vida do escritor. Mas é a mais pura verdade, gente. Eu passei por experiências muito positivas, muito boas dentro do universo da escrita, mas também passei por experiências muito caóticas que me fizeram e me fazem repensar sempre se vale a pena prosseguir como escritora. Eu não sei se vocês sabem, mas o processo de escrita ultrapassa as barreiras criativas. É como eu falei, precisa de estudo, precisa de foco, precisa de certo planejamento. E quando a gente está falando da parte de publicação, porque existe vários segmentos dentro da carreira de escritora. Existe o segmento de você escrever, existe o segmento de publicar e existe o segmento que para mim é um dos mais complicados, que é o de divulgar. É fazer aquele livro chegar aos leitores, porque não basta publicar para que ele chegue aos leitores. Meus amores, o buraco é bem mais baixo. Então, assim, cada um desses segmentos exige muito do escritor. Quando o escritor tem uma rede de apoio, e aqui desde rede de apoio profissional a rede de apoio pessoal mesmo, isso faz uma grande diferença. Mas existem muitos escritores que, como eu, meus amores, estão arregaçando as manguinhas e fazendo tudo por conta própria. E, claro, quando eu falo fazendo tudo por conta própria, não quer dizer que é zero ajuda, porque ninguém nessa vida consegue nada com zero ajuda. Claro, sempre tem pessoas apoiando e, na verdade, são essas pessoas apoiando que me incentivam a continuar mesmo, porque realmente é desanimador, ainda mais por estarmos falando sobre uma fonte artística, sobre um segmento artístico, melhor dizendo, que não é tão popular no nosso país, que é a literatura. A literatura não é tão popular no nosso país. É muito mais popular, é muito mais fácil, pra ser sincera, você fazer sucesso na música, tá passando um caminhão, na música, no teatro, até na ilustração, pintura, do que na escrita. Porque o Brasil tem um mercado consumidor muito maior em termos visuais, audiovisuais, do que literários. Fato. Então, já tem essa complicação de ser um mercado não tão atrativo para as pessoas. Tem também os fatores de que as pessoas que estão dentro do mercado não são atraídas pela literatura nacional. As pessoas preferem muito mais a literatura internacional, preferem muito mais ler os de fora do que os de dentro. Não só as pessoas preferem ler, como as editoras preferem publicar. E dá pra entender de certa forma, porque, né, elas vão publicar o que as pessoas vão comprar, né? Querendo ou não, as editoras são empresas e precisam pensar na parte financeira. Enfim, são vários fatores que realmente a gente tem que ter em mente pra às vezes baixar a bola, sabe? Porque se formos muito pelo nosso lado sonhador, que eu acho que esse foi o meu erro na maior parte da minha carreira, por assim dizer, nossa, parece que tem anos de carreira. Eu acho que o meu maior erro até aqui, até hoje, até esse momento como escritora foi esse. De ter vários sonhos, ter várias idealizações e esquecer dos fatos. Esquecer de que não deixa de ser um trabalho, que precisa da parte técnica e que nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai acontecer do jeito que a gente imaginou que aconteceria. Esse vídeo não é um desabafo, na verdade ele é um alerta para futuros escritores ou para escritores que estão talvez na mesma onda que eu, de que sonham em fazer sucesso dentro da área
mas estão sofrendo com a parte do processo porque é um processo duro, é frustrante. Assim, o que eu queria, na verdade, trazer com esse vídeo era essa reflexão, sabe? De que mesmo que a gente tenha uma longa história com a escrita, mesmo que seja algo natural pra gente, parece que nasceu com a gente criar histórias, escrever histórias, nem sempre viver da escrita vai fluir naturalmente assim também. Talvez a gente tenha que penar um pouco para chegar naquela fase que nós achamos ser a ideal. E talvez nós não cheguemos lá. Mas isso também não é questão para nós pararmos de escrever, até porque a escrita é um hábito muito saudável, é um hábito muito construtivo, que nos engrandece como seres humanos. Mas como carreira, enxergar a escrita como carreira precisa de um lado muito mais racional do que emocional nosso. E é uma coisa que eu tô aprendendo, pra falar a verdade, principalmente na minha experiência com a bailarina de vidro. Inclusive vou pegar pra mostrar, porque mostrar a bailarina de vidro olha, é sempre uma alegria, um privilégio. Porque tem essa também, né? Gente, eu tenho 3 livros físicos, se eu contar com a antologia Palavras em Chamas, que eu escrevi com alguns amigos, que eu fui convidada a escrever com alguns amigos. Mas, assim, tirando a antologia, porque eu acho que é um livro, né, é uma reunião de autores, eu acho meio complicado falar que é meu livro físico, é algo muito possessivo para antologia, mas enfim, coisas da minha cabeça. Mas eu tenho basicamente 2 livros, e a experiência dos 2 foi completamente diferente. Aqui, em O Som do Nosso Amor, eu estive publicando com outra pessoa, uma pessoa que já tinha experiência de publicação, que tinha um público forte, que é o João, do Estante do Cristão. Então ele tinha um público forte, apesar de não ser exatamente de dentro da ficção, ele já vinha cultivando esse público. Enfim, foi uma experiência completamente diferente de A Bailarina de Vidro, porque aqui eu estive, meu amor, estive dando tudo de mim, no sentido de que era eu por mim mesma. Eu precisava cultivar o meu público, eu precisava acordar e fazer o livro acontecer. E não sei se pelo timing do livro, não sei se por eu não estar mentalmente preparada para aquilo que é uma carreira, que é um trabalho, as coisas não deram certo como deveriam ter dado. Ou como eu queria que tivessem dado. A Bailarina de Vidro não foi o sucesso que eu esperei que fosse. Não quebrou barreiras como eu imaginei que poderia quebrar. Apesar de ser, sim, uma história muito especial pra mim, muito especial pra muitas pessoas, não foi o livro, né? Não foi o acontecimento dentro da minha carreira, apesar de muitas coisas acontecerem por conta de A Bailarina de Vidro. O que eu aprendi com isso tudo e eu quero compartilhar com vocês no final desse vídeo, que me deu super vontade de gravar e falar, porque talvez alguns escritores passem pelas mesmas questões que eu. Talvez não, eu tenho certeza que vários escritores passam pelas mesmas questões que eu. Porque o ser humano é um padrãozinho que se repete em vários contextos. Eu acho que a reflexão final pro vídeo, desse vídeo em específico, é aceitar os processos. Como eu falei anteriormente, não é porque você tem uma história com a escrita, com a literatura, com os livros, que isso necessariamente vai dar certo na sua vida, ou que vai acontecer como você imaginou que acontecia. A gente tem uma utopia, a gente tem uma romantização da carreira de escrita, tem. Todo mundo que é escritor, ou pelo menos a maioria, gostaria de ter uma casinha no bosque, cercado de natureza e de música calma e um escritório rústico, aquela coisa assim, com um tapete confortável e ninguém pra atrapalhar e você ali sozinho com suas histórias escrevendo. Mas isso é muito utópico, a gente não vai conseguir vender, a gente não vai conseguir ser lido, a gente não vai conseguir fazer as coisas se a gente se isolar desse jeito e se a gente não encarar a escrita como uma profissão, que é um processo pelo qual eu estou passando, por muito tempo, inclusive, por muitos anos, mas acontece. E, independente das dificuldades, vamos tentar, né? Vamos tentando, vamos seguindo.
não tendo medo de adiar as coisas, não tendo medo de cancelar as coisas. Eu, por exemplo, já cancelei e já remarquei o lançamento do meu próximo livro, que é Amor e Amoras, várias vezes. Amor e Amoras não está completo ainda, Amor e Amoras não tem capa ainda, Amor e Amoras não tem revisão ainda. Muita coisa tá acontecendo e tá tudo bem. E mesmo que não esteja também, a vida vai fazer o quê, né? Mas, independente disso, eu acho que, independente de qualquer coisa, se a escrita deu certo como carreira, como sonho ou não, o importante é não deixá-la. A sua escrita pode não especificamente salvar outra pessoa, tocar o coração de um leitor, mas pode ser que ela te salve e toque o seu coração. Talvez a gente não consiga aquela carreira nível Lispector, talvez não, mas talvez a nossa pequena carreira ou o nosso mundinho ali da escrita nos ajude de alguma forma a crescermos como seres humanos. Foi um vídeo longo para chegar em uma conclusão um pouco óbvia, foi, mas talvez esses pensamentos de uma escritora qualquer. Nossa, isso ficou muito frase de efeito fraca, enfim. Mas talvez esses pensamentos, querido parceiro, amigo, escritor, te ajudem de alguma forma. É isso. Fim.